Colocar aqui. Muito boa noite, meus amigos! Boa noite! Como é que vocês estão? Bom demais estar junto aí. Aqui, olha o que o Léo está perguntando. Como é que faz para arrumar umas camisas dessas daí? Uai, é só encomendar. Uai, pronto. Hein? Nós vamos combinar, então, ué. Nós vamos combinar, ué. Ô, gente, nos bastidores aqui, eles perguntaram, né? O Alexandre perguntou para o Léo de onde que ele era. Ele não é do Níger, não. Ele é brasileiro. Mas a gente gosta de cor na vida, gente. É verdade. Eu falo que o pretinho... Ô, Giovana, vê se você não vai concordar comigo. Pretinho básico sempre emagrece a gente. Você pode ter certeza. Cai bem com tudo. Gente, que honra estar com vocês. Assim, de todo o meu coração, né, de todo o nosso coração. Eu tive o privilégio de poder estar entrevistando vocês, né, no De Tudo Um Pouco. E aí, em nesse tempo aí de quarentena, eu estava ministrando em Natal. E aí, vou falar Xande, tá? Porque é Xande que o povo conhece mais, não é? Beleza. É? Pode É ou não é, amiga? Oh, com certeza. A mulher que determina se é ou não é. Se ela fala é Alexandre, tem que ser Alexandre. Se ela falar pode ser Xande, aí pode ser Xande. Que é a mulher que determina, a esposa que vai determinar. Ela é que fala o nome que o marido pode ser chamado. Amém, é assim, amiga? é? É. Xande, deixa ela pensar que é. Tá até coçando aí, ó. Obrigado. Deixa ela pensar, Xande. Beleza. E aí, né, eu estava ministrando ali com o meu pastor em Natal e ele entrou. E aí foi tão interessante, gente, porque eu fiquei assim. Aí ele estava escrito Xande Níger, né, o nome do projeto. E aí eu falei, gente, aí eu interrompi o que eu estava falando e aí cumprimentei, né? E foi tão interessante que aí eu falei, gente, eu lembro de vocês hoje todo um pouco, vocês levaram gafanhoto para eu comer. E aí eu disse que eu estava de jejum de gafanhoto, que era de manhã, que aí eu não comi, não. O Serginho até chegou a experimentar o gafanhoto. Verdade. E aí foi tão interessante. Aí foi tão interessante, né, gente, que durante a palavra, aí o Xande falou assim, agora nós temos lesmas para oferecer. Aí eu vou pegar, inclusive. Eu vou pegar. Tem aí. Vai ter. Ah, pra mim não. Já comi muito essas coisas. Eu como. Eu vou pegar, inclusive. Aí, gente, olha para você ver. Aí, nessa hora, né, eu até te falei, né, Xande, o que aconteceu. O que eu fiz? Eu falei assim, aí uma pessoa escreveu assim, credo, que nojo. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou assim para mim, nojo não, é o que eles têm para comer lá no Níger. Verdade. E aquilo me constrangeu, assim, de uma maneira muito forte. E aí, conversando com a gente, eu falei, não, a gente está precisando de ter uma conversa mais papo aberto, porque a gente está precisando, né, receber uma palavra de vocês, no sentido, assim, de que a vida de vocês já é uma pregação. É muito interessante porque a gente fala se necessário for, né? Porque quando você prega com sua vida, é diferente. Então, nós não queremos nem desgastar vocês, porque eu sei que vocês já estão morando no Níger. Há quantos anos vocês moram no Níger? Pisei em 2002 lá. 2002. Já vai para 18 anos e pouco já. Vocês casaram e já foram, né, gente? Praticamente. Quase que a lua de mel foi lá no deserto. Olha pra ver. Quase. Então, assim, eu sei que quando vocês também chegam, por exemplo, a vir ao Brasil, é um tempo de vocês receberem, serem renovados, fortalecidos. Hoje eu estava até conversando, né, com o Xande, a nossa Cris, graças a Deus, no Haiti, e ela conseguiu voltar, está voltando. Amém. Eu já arrumei psicóloga para ela, já arrumei. Por quê? Porque vocês precisam receber. Vocês precisam receber. Eu vejo que é um cuidado mesmo do Senhor com a vida de vocês. E, gente, todo mundo que está aí entrando, vai colocando aí, ó,
Jejum de lesma também. E aqui, Não, e detalhe, não ele é vai... lesma, não é lesma, é larva. É larva, gente, desculpa, é diferente. Tem gosto diferente. Tem o gosto da lesma e tem o gosto da larva. Nossa. E assim, né, já oramos, mas, né, nos comprometemos a orar mais ainda por vocês. Né? E todos vocês aí que estão assistindo, gente, convoca mais gente para assistir, também vai ficar gravado, e nós vamos também enviar para todo mundo, porque eu tenho certeza que Deus já está falando e vai continuar falando grandemente, né, aos nossos corações. Eu vou pedir para o pastor Léo orar, e depois o Xande puxar aí um louvor para nós, por favor. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a Ti esse momento e pedimos a Tua bênção sobre o mesmo, a unção sobre quem está ministrando a palavra, quem vai ministrar o louvor também, que essa palavra possa cair em boa terra e venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Abençoamos a vida do Xande, Pai amado, juntamente com a sua esposa. Amém. Que o Senhor possa estar ungindo-os agora, Pai amado, uma unção renovada sobre a vida deles. Nesse tempo do Brasil, seja um tempo de refrigério, de renovação, Pai amado, de realinhamento com a vontade do Senhor. Guarda-os, proteja-os, preserva-os para Ti mesmo, e que eles possam cumprir cabalmente o propósito para o qual foram chamados, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Receba, Pai, essa nossa adoração, esse louvor, Senhor, que possa chegar como um aroma agradável em tuas narinas, Senhor, no trono da graça, Pai. Amém. Esse louvor nós vamos fazer, ele está em francês, é como nós adoramos por lá, em dialetos também. Amém. Jesus, escuta minha oração. E no decorrer desse louvor vai falar o seguinte: todo dia o Senhor está em minhas orações. Meu Senhor, o meu coração é teu. Por tua graça, o Senhor enviou Jesus. Pelo sangue derramado na cruz, nós fomos, aleluia, hoje perdoados dos nossos pecados. O Senhor me deu vida e alegria. O Senhor perdoou os meus pecados. Hoje eu sou diferente, porque Jesus me salvou. E depois o refrão é assim: Jesus, escuta a minha oração. Jesus, escuta a minha oração. Estou aqui para te adorar. Jesus, escuta a minha oração. Chaque jour vous aide dans mes prières. Mon Seigneur, c'est toi mon Père. Par ta grâce, toi envoyé Jésus. Par ton sang versé sous la croix, tu m'as donné la vie, la joie, tu m'as pardonné mes péchés. Aujourd'hui, je suis différent parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia! Jésus, écoutez ma prière. Jésus, écoutez ma prière. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'adorer. Jésus, écoutez ma prière. Jésus, escuta minha oração. Jesus, escuta minha oração. Estou aqui para te adorar. Estou aqui para te adorar. Jesus, escuta minha oração. Jesus, écoutez ma prière. Jésus, écoutez ma prière. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'adorer. Jésus, écoutez ma prière. Jésus, écoutez ma prière. Jésus, écoutez ma prière. Je suis
l'apuntador, je suis l'apuntador, Jésus écoute ma prière. Senhor, escuta a nossa oração. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o teu nome, Pai. Abençoe as nações. Santo, santo é o Senhor. Em pleno século XXI, ainda há milhares de pessoas que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que vestir, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa milhares de pessoas, os teus remanescentes, para estar levando, Pai, a tua palavra do Evangelho do Reino a todas as nações. Jesus, écoute ma prière. Jesus, écoute ma prière. Je suis l'apuntador, je suis l'apuntador, Jesus, écoute ma prière. Jesus, escuta. Jesus, escuta minha oração. Jesus, escuta minha oração. Estou aqui para te adorar. Estou aqui para te adorar. Jesus, escuta minha oração. Estou aqui para te adorar. Estou aqui para te adorar. Jesus, escuta minha oração. Agora nós vamos pro louvor. Aia, 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 aia. Aia, 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 embarcada, isso, comias amabanza. Aia, 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 embarcada, isso, comias amabanza. Aia, 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 embarcada, isso, comias amabanza. Canada, guidaje, awana, embarcada, isso, comias amabanza. Aia, 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 embarcada, isso, comias amabanza. Canada, cudi, bawana, dunia, embarcada, isso, comias amabanza. Aie, o acebo nuna kauna. Aie, o acebo nuna kauna. Tune juna, nuna kauna. Aie, o acebo nuna kauna. Aie, o acebo nuna kauna. Nune juna, nuna kauna. Juna, nuna kauna. Aie, aie, aie. Maravilha! Deus é maravilhoso! Tá animado aqui, hein? Tá animado aqui, ó. Só no carta aqui da África. Olha o Níger aqui, ó, pessoal. Olha! Que maravilha! É isso aí. Tá aí, ó. Uau! Tá dando pra Agora ver? sim. Isso é um mapa? Níger. Tá, peraí que eu vou colocar só você aí. Bora lá. Mostra lá pra Bora galera. lá, então, ó.
Níger. É. Quando eu jogava War, eu Ah, sempre pegava o Níger. uau! Uai, então o Níger tem pelo menos no War, né? Porque é Tem! difícil, o pessoal pensa que é Nigéria. O pessoal pensa que é Nigéria. Quando você fala Níger, a turma pensa que é Nigéria. Até hoje. Até hoje. Olha, Ó, e às olha. vezes, no nosso ticket de bilhete de passagem, sai às vezes Nigéria. Capital Niamey, Nigéria. Às vezes sai. Até no Aqui, ticket. conta pra gente só uma coisa, gente. Tem o menor IDH do mundo, o Níger. Isso. Índice É de o país mais desenvolvimento humano. pobre do mundo. Do mundo, do planeta Terra. Então, a gente costuma falar que o Níger é a África da África. Né? Giovana pode falar um pouquinho sobre essa questão, né, do analfabetismo, da falta de água, enfim, da fome. Podia falar um pouquinho do IDH, mozinho? Sim, o Níger é um grande desafio ainda. A gente já está muito tempo lá e muitas coisas ainda não mudaram. Claro que houveram muitas mudanças nesses quase 18 anos, mas o Níger ainda é o país de maior analfabetismo do mundo. Então, é muito difícil o acesso à escola. Tem muitas regiões do país onde não tem escola nenhuma. Ainda é um tabu em alguns lugares a questão da mulher, da menina estar frequentando uma escola. O Níger é um país onde a subnutrição, a desnutrição, ela é muito grande, as pessoas morrem muito por conta da fome, da desidratação, país muito seco, muito quente, e também o Níger é um país de maior fertilidade do planeta. O que significa? Aonde as mulheres têm mais filhos, a média são 9 crianças por mãe, né? Por filhos por mãe. Então, assim, desafios são imensos, as necessidades são muito grandes, e o evangelho que nós cremos, ele vem para trazer uma mudança, né? Social, emocional, física, abrangendo tudo isso na vida dessas pessoas. Não é fácil ser o último IDH do mundo. A corrupção, ela é extremamente grande e abrangente a todo quanto é tipo de setor, né? Dos mais simples aos mais elevados no país, né? Então, assim, quando você desembarca no Níger, você já se depara com situações pelas quais você vê que é um país subdesenvolvido e que precisa muito de oração, de ajuda, de informação, para poder mudar essa situação. E muito amor, né? Também, muito né? amor. O amor, ele é a resposta de tudo, né? Sem amor é impossível você fazer qualquer coisa de verdade, de integridade pelo seu próximo. Agora, o islamismo é forte lá? 98,6% muçulmanos. É mesmo? E nisso, no norte do Níger, tem a Al-Qaeda, grupos mais radicais. E ao sul do Níger, ou seja, ao sul e ao norte, ao sul, Boko Haram com o Estado Islâmico, querendo entrar para a capital, e Al-Qaeda aqui no norte. Então, nós estamos bem no meio aqui. Tanto é que em 2015 nós tivemos a nossa casa queimada, né? Assim, várias vezes a nossa casa apedrejada, coisa simples assim, só apedrejamento, coisa mais tranquila. Literal, né? Mas ameaça de morte, já chegou a falar meu nome nas mesquitas para falar assim naquelas cornetas, olha, não deixe seus filhos ir para a casa do Alex, porque então a gente estava ganhando e mudando uma situação ali, né, de inclusive até feiticeiros e uma série de coisas, com o evangelho do Senhor, amando, né, cuidando, abraçando, não a violência, enfim. E lá, interessante que depois de 2015, onde queimaram mais de 80 lugares, os mais radicais, né, queimaram mais de 80 lugares entre escolas, templos e a nossa casa, porque a gente se reúne em casa lá, né, na garagem
tem uma garagem razoável, então a gente reúne em casa, na base, e assim, depois a gente pode falar mais para frente sobre isso. Mas é complicado, é bem difícil, assim, né, amor? Levanta em conta que, às vezes, a gente não tem... O pessoal que está no Ocidente não tem um pouco de noção do que é você viver num país desse tipo, né? Então, é tudo muito diferente, Por isso né? que eu pedi para vocês estarem conosco, compartilhando. Porque por mais que a gente imagine, não chega nem aos pés da realidade de vocês. É porque é um país inteiro, né, vivendo sobre uma pressão, tem grupos, né, terroristas no país ativos, então é toda uma circunstância, uma incerteza de como vai ser o dia de amanhã, você é privado de muitas coisas, né, e a gente vê agora o Ocidente experimentando um pouco disso por causa de uma pandemia, né, e é uma realidade de muitos lugares há muito tempo, né. Toque de recolher e etc. Isso é coisa comum para a gente, né? Lá tem muitas tribos. Às vezes, o pessoal murmura, às vezes, só porque tem que ficar em casa. Imagina isso, só porque tem que ficar em casa. Você está murmurando? Só ficar em casa, hein? Olha que não estão nem entrando na sua casa, arrancando vocês a tapa, né? Queimando as coisas. É só ficar em casa. Deus foi tão misericordioso para nós. Só ficar em casa, tá? Sim. Tem muitas guerras tribais lá ainda ou não? Não chega nesse ponto? Tem, é o seguinte, tem mais de 20 dialetos lá, ou seja, muitas diversas tribos, e tem o bairrismo tribal, sim. Conseguimos trabalhar, para a glória do Senhor, com mais de 10 tribos diferentes. E a gente tem conseguido, assim, através do Evangelho de Cristo, explicado que não é nem a minha cultura do Brasil, nem a cultura norte-americana, nem a cultura do Hausa, nem a cultura do Zerma, nem do Tamacheque, mas nós temos que viver a cultura do Evangelho do Reino, do Evangelho do Senhor, é a cultura do Evangelho do Reino. Ou seja, cai por terra qualquer tipo de cultura. Quando nós estamos em Cristo, a gente tem proposto isso, procurado viver isso, mesmo dentro das nossas limitações e debilidades, né? Mas procurando apontar que essa é a melhor cultura, a do reino de Deus para a nossa vida. Uma coisa assim, interessante que existe sim, né, essa briga entre tribos e um preconceito também, e até mesmo um tipo de racismo, tá? Isso é comum na África, uma tribo que se considera mais importante ou melhor ou mais inteligente que a outra, essa tribo ela tem que ser escrava, existe um certo tipo de escravidão, ainda entre eles, tá? Não é só os ocidentais explorando os locais, mas entre eles também tem esse tipo de situação. Então, o desafio, além de tudo, né, de todos os problemas que o país já tem, calor, alimentação, as doenças, né, que são inúmeras, epidemia é direto, é meningite, é malária, todo ano a gente lida com isso, tuberculose, hepatite, sarampo, e ainda tem essa questão da gente ter que trabalhar, ensiná-los que todos são iguais e que Deus os ama como especiais. Então, fazer aquele que se acha muito diminuir e aquele que se sente nada mostrar que ele tem um valor em Cristo. E também tem a questão de alguns bichinhos também lá. Peraí, com o brasileiro, por exemplo. Eles são abertos aos brasileiros? Olha só, tem alguns bichinhos por lá também, tá? Escorpião? Esse daqui é o venenoso. E o tamanho dele é esse mesmo? Ele é grande? Tá aqui, original. Isso é de verdade. Isso é verdade. Mas quanto que ele mede? Não sei, deixa eu ver. Olha, eu acho que ele tem uns 12 centímetros. Assim, hein? Uns 15. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Então, a gente tem os bichinhos também, que a gente tem que tomar cuidado no deserto, serpentes, víboras e uma série de outras coisas. Mas me perdoa, porque vocês estavam perguntando um negócio, desculpa, que eu mostrei aqui. Nossa, né? É tanta coisa que a gente vai pensando na cabeça. Eu fiquei pensando assim, dentro daquilo que vocês vão falando, como é que foi essa escolha pelo Níger? Vocês têm 19 anos de casado e vocês têm 19 filhos.
Gente, de ele tem coração. 19 filhos adotados. Conta pra gente, né? Porque o nome do nosso, olha pra você ver, o nome do nosso primeiro simpósio é interessante, ok, conectados e abnegados. Depois eu vou falar do conectado, o Léo fala do abnegado, porque assim, é o que nos impactou, né? Só quem está conectado com Deus consegue, né, ser abnegado. Então, compartilha conosco aí, por favor. Claro. Antes de compartilhar, eu queria ler uns versículos aqui que eu acho que tem bastante a ver com essa resposta, ok? Então, eu queria só lembrar a missão dos 70, que está em Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir, né? Dando advertências e tal. Além disso, eu queria ainda lembrar que até tinha comentado também há pouco, né, num outro momento de bate-papo, em João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, diz o seguinte: Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, antes de responder essa questão da ida, do chamado, do desprendimento, a gente tem que lembrar que Jesus fez um convite também em Mateus 16, falando: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e depois você me siga. Então tem que ter 2 pontos aí antes de começar a seguir Jesus, porque senão você não vai conseguir segui-lo. O primeiro é negar a nossa vontade, o nosso si mesmo, os nossos achismos, desconstruir coisas que foram construídas desde pequeno na nossa vida, ok? Coisas filosóficas, coisas de aprendizado até em escola, enfim. Nós temos que negar esse nosso si mesmo para poder fazer a vontade do Senhor. Exemplo, naturalmente, se um inimigo seu te faz mal, pela nossa carne, é muito normal que nós queremos revidar ou pagar com a mesma moeda. Mas a proposta de Jesus diz o seguinte: ame o seu inimigo, ore por ele. Então, nós temos que negar a nossa vontade, o nosso si mesmo, para poder fazer a dele. E tomar a cruz, a morte. Cruz nos lembra de morte. Morte diária, ok? Todos os dias, mortificar nossa carne, para depois seguir o mestre. Então, para seguir e entender que a fome e sede do Senhor Jesus, né, o nosso mestre, nós como seguidores dele, discípulos dele, nós temos que também ter essa fome e sede para fazer a vontade do Pai e depois realizar as obras. Eu só posso realizar as obras que o Pai mandar se eu tiver relacionamento e contato, algo vertical e horizontal. Relacionamento vertical, eu e Deus. Horizontal, eu e meus irmãos, e fazer a obra que ele realizou. Mas antes de fazer, e para saber qual é a obra que ele nos mandou fazer, eu tenho que ter essa direção clara do meu Pai. E para isso eu preciso ter comunhão íntima com Deus. E isso só acontece se eu sou um discípulo do Senhor Jesus, um seguidor imitando o que Jesus fazia. E eu só podia ter sido enviado como os enviados foram, né, de 2 em 2, naquele momento, na comissão dos 70, porque eles estavam seguindo e Jesus lhe deu um comando. Se vamos, então, à grande comissão, um pouco mais à frente, e de pregar o evangelho em todas as nações, em todos os lugares. Então, resumindo dessa introduçãozinha, para poder falar que isso, o Níger especificamente, veio do meu coração de querer ajudar o país mais pobre do planeta Terra. Olha, essa foto aí era em frente da nossa casa, tá? Aonde era assim, plena capital, ok? Alguns anos atrás, mas ainda existe centenas de lugares iguais a este na capital. Existem algumas ruas de asfalto hoje, algumas principais de asfalto. Hoje já tem 2 viadutos, né? Um viaduto, né? Dois viadutos, ok? Isso aí é o Village Aleluia. Nós construíamos várias casinhas, né, a preço de $100 cada uma, quando fazíamos campanha,
uma vez por ano, a gente ainda constrói algumas, quando dá para fazer. Então, fizemos aí várias casinhas aí de palha para as pessoas, para os necessitados. Então, muitas coisas dá para você fazer. E Níger, então, aí é uma das creches, tá? Eles, no momento do almoço, depois a Giovana vai falar sobre essa área de creche, mas Níger veio assim, veio do desejo de servir crianças, jovens, adolescentes, viúvas, os mais pobres do planeta Terra. Então, foi até um ânimo para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito, como é que fala? Muito enérgica, muito gostando de desafios, né, amor? Ela sabe disso, depois ela vai falar. E, graças a Deus, Giovana também sempre me apoiando, me acompanhando, né? A pessoa que Deus escolheu para estar do meu lado para poder estar tocando essa obra. Sozinho seria impossível, e sozinho eu estou falando, está solteiro. E ninguém faz nada sozinho. Aliás, todos, né, que estão aqui nos acompanhando podem fazer parte, pelo menos orando ou contribuindo, né? Depois vai deixar o site para vocês verem e poder seguir as redes, enfim. Algo maravilhoso. E aquele projeto é do Senhor, não é nosso. Nós temos a clareza nisso, ok? E já indo para um legado. Estamos indo já para a segunda geração de muçulmanos convertidos. Ou seja, o que nós... Aí está as contas, inclusive. Então, nossos filhos, né? Mais nova, 17, mais velho, 28, mamãe que sabe. E nisso, alguns já casaram, e eles estão fazendo com o próprio povo deles, com as próprias etnias, aquilo que nós fizemos com eles. Então, já está um legado. Nós estamos aqui, mas tudo funciona lá, né? E é isso. Essa é a maravilha, né, mozinho, de ter esse desejo de ter ido, né? Isso. E também, sim, respondendo, né, essa pergunta sobre por que, né, o Níger, como que a gente chegou até o Níger, às vezes as pessoas ficam esperando, né, assim, uma visão ou uma profecia para poder aparecer um anjo, para poder fazer aquilo que o Senhor já nos disse para fazer. Na verdade, a gente foi para uma viagem e a gente ficou tão impactado com as necessidades que a gente não conseguiu mais fazer outra viver coisa. para a gente mesmo. Não dá. Né? A gente não conseguiu cruzar o braço e fingir que nada estava acontecendo. Aquilo mexeu com a gente, nos impactou de uma forma muito grande e trouxe uma transformação na nossa mente, na nossa vontade de vida, de propósito, e a gente começou a entender que se eu conheço a necessidade e eu não faço nada, eu estou negligenciando. Então, eu preciso abrir mão dos meus sonhos e dos meus planos para poder viver os sonhos de Deus para aquele povo também, né? Então, a gente se sentiu escolhido mesmo pelo Senhor para poder ajudar aquele povo a escrever uma nova história, né, através de Cristo, e também eles estão nos ajudando a escrever a nossa história, porque a nossa vida foi completamente transformada depois do Níger. Imagino. Há uma grande abertura lá, por exemplo, vocês como brasileiros foram para lá, moram lá há 18 anos, como foi essa adaptação, né, suas, e no sentido assim, da receptividade deles, como é que foi isso? Com um índice tão alto também de muçulmanos, né? Pode começar. Acho que no início, né, tem toda uma desconfiança, o novo, né, o diferente, né, deles em relação a nós, principalmente por causa das barreiras que existem em torno da religião, daquilo que se é pregado no país. Então, foi muitos desafios, né? A gente teve vários momentos de hostilização, então, muitas ameaças com palavras, com cartas, pressão emocional, psicológica, e a gente foi permanecendo, né, Ale? Verdade. A gente foi permanecendo. Os desafios, eles continuam muito grandes. Depois de 2015, quando a gente passou pelo atentado, muita coisa mudou. Algumas pessoas se tornaram um pouco mais ariscas, né, ou se colocaram um pouco mais contra o Ocidente, por conta da própria pressão que a região tem enfrentado há muitos anos. Mas nós temos amigos, nós temos pessoas que estão prontas a nos defender lá também,
né? Tem pessoas que eles não se converteram, mas que eles admiram o que a gente está fazendo pelo povo. Então, a gente conseguiu conquistar uma Respeito, abertura né? muito grande. Isso. E respeito, né? Eu falo que a língua universal é o amor, né? Você pode, às vezes, até não falar o dialeto, enfim, tantas coisas. Mas se você ama, é diferente, né? As Isso. pessoas, elas conseguem perceber isso. E o que elas estavam, por exemplo, com todas as hostilidades e palavras, insultos, enfim, a linguagem do amor, tipo assim, eles não precisavam estar aqui. O que eles estão fazendo aqui? Um outro ponto muito interessante, para ficar bem claro que a obra é completamente do Senhor, tá? É a questão de que ninguém sabia que eu vinha de um meio artístico, ninguém sabia que eu vinha de televisão, de cinema, nada. E sabiam que chegou lá 2 brancos e começou a abraçar, dar comida, beijar as crianças, estar junto com os jovens, e pedrada na casa e os caras não vão embora, né? Então, tá aí até uma foto da época. Para quem não lembra... Pois é, ó, eu o da lembro. esquerda, né? Antigamente, né? Não faz tanto Era tempo Paquito, gente. Eu lembro porque eu queria ser Paquito. Pois é, ó. E daí, A gente sou eu esse aí, com 17 anos. 17 anos, eu brinquei, Giovana. 17 para Você 18. lembra quando vocês foram lá, né, no nosso programa, né, o Serginho virou e falou assim, ela tentou ser Paquita, não conseguiu, virou apresentadora do De Tudo um Pouco. Pois é. Não, e o Serginho, a gente estudou junto no IMACO, né? Pois é! Olha que a gente estudou pequeno. junto. A gente estudou junto no IMACO, no Parque Municipal. Eu cheguei a estudar em BH, foi no Santo Agostinho, Santa Maria, ali na Jacuí, na Floresta. Sim. E depois fui, porque eu morei 6 anos aí em BH, né? Então, aí a gente se conheceu, o Sérgio falou, a gente estudou junto no IMACO. Eu falei, poxa, olha só, e hoje você é pastor, eu lá em missão. Que bacana, né? Interessante. Que bênção, que bênção. E aqui, gente, eu queria que vocês falassem, porque até, gente, quando quando eu conversei com o Xande, né, e a esposa dele, a respeito, né, até da gente poder fazer esse simpósio, porque nós temos índices tão alarmantes, né, e o que me chocou muito, Xande, nesse período, de Giovana, de quarentena é o quê? Aumentou o índice de pedofilia, aumentou o índice de pornografia, aumentou a violência doméstica no Brasil. Aumentou a violência contra mulheres, contra crianças também. Tantas coisas, né, foram aumentando. Suicídio também, que já estava alto, aumentou. E aí eu fiquei pensando, por tão pouco que nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós nunca fomos tolhidos de nada, né? Primeira vez que a gente não pode fazer algo é agora. Né? A gente pode sair, a gente sempre pode pregar, a gente sempre pode ir para o culto, sempre tivemos liberdade para tudo. Nós não temos toque de recolher, não sabemos nem o que é isso. E, às vezes, também tivemos casos de suicídios, por exemplo, também de empresários, que a empresa era 70% de lucro, e aí ela baixou para 10%. E aí eles não aguentaram a pressão. Porque o lucro diminuiu, não chegou nem ao prejuízo, mas o lucro não teve. E aí, diante disso, eu fiquei muito impactada. Isso tem mexido muito comigo. E quando, né, eu lembrei, né, daquilo que vocês têm vivido, né, outros missionários têm vivido, e eu falo que missão é para todo mundo, né? O Senhor, ele não chama, não é um ou outro. Ontem eu até preguei no nosso culto da Lagoinha aqui, Castelo, falando que é engraçado, né? A igreja é a família de Cristo, mas é uma família que só tem irmão. Tá faltando pai e mãe, gente. Tem que ter mais pai, tem que ter mais mãe. A família, ela não é composta só de filhos. Né? Quando o Senhor, antes do filho, vem os pais. E eu vejo que quando o Senhor nos manda, né, ele nos faz a imagem e a semelhança dele, e lá no Éden, quando ele fala, vamos multiplicar, ele fala o seguinte, multiplica a minha imagem e semelhança. Qual que é a primeira imagem e semelhança do Senhor? Ele como pai. E ele nos ensina a ser. E eu vejo como nós temos tido um abandono
de pais espirituais, de pessoas que têm dificuldade em amar outros que não são, né, do mesmo sangue. E é interessante porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao seu irmão de sangue como a si mesmo. Não. Não é o seu irmão de sangue. Amar o próximo. E assim, como isso precisa ser ampliado na nossa visão. Por isso que eu quis tanto que vocês viessem compartilhar conosco, porque eu falo que eu fico constrangida. Eu fico constrangida cada vez que eu tenho oportunidade, né, de ter contato, né, com pessoas que têm realmente ido de uma maneira bem específica. Eu sou itinerante, eu vou, mas eu volto, né? Então, assim, eu falei, eu queria que eles compartilhassem e que a gente, de alguma forma, né, pudesse também ajudar mais, né, pudesse valorizar. Eu fico triste porque a gente, às vezes, tem que criar nomes. Conectados e Abnegados, primeiro simpósio online, porque se eu colocar um testemunho de um missionário, não dá ibope. As pessoas não querem assistir. Ah, nem missionário, missão. E assim, nós não estamos vivendo essa quarentena à toa. E eu vejo que Deus, ele está nos dando uma oportunidade para crescer. E eu vejo que quando essas portas realmente se abrirem, a palavra que Deus trouxe para mim foi Ezequiel, capítulo 13. O meu povo construiu paredes com tijolos soltos, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem. E aí os profetas que são aqueles que às vezes a gente quer ouvir, foram lá e colocaram cimento. E as paredes estão soltas. E em Ezequiel 3 fala que o Senhor vai jogar tudo no chão. Porque a gente não tem que ouvir aquilo que a gente quer, a gente tem que ouvir aquilo que a gente precisa. Verdade. Então, né, não sei como é lá, mas eu falo aqui no Brasil, envergonha a gente, porque, se você falou de uma forma que eu não gostei, então eu vou mudar de igreja. Virou um shopping. Deus não parou à toa. Se Deus estivesse gostando dos nossos louvores, eu falo que as nossas igrejas nunca tiveram tão bem equipadas. Nossas igrejas nunca tiveram com tanto... Lagoinha Castelo, aqui nós lideramos, tem jogo de luz, tem fumacinha, tem de tudo. Mas sabe o que eu vejo Deus falando? Moço, tá afinado demais. Eu quero mais vida. Cansei. Tem muita afinação. Mas eu quero agora a vida. E assim, eu vejo que é isso que Deus quer. E vocês lá, independente, pessoas com dificuldades, limitações, né? Mas estando na negativa e conseguindo adorar o Senhor. Fala um pouquinho para a gente, por favor, porque são muitas coisas que Deus tem trabalhado em nós, né? Eu, o Léo, né, nesse tempo de quarentena, na minha vida pessoal. E assim, eu tenho sido realmente desconstruída pelo Senhor. Isso é muito Amém. bom. Glória a Jesus. É muito importante ter essa consciência, né? Que a gente precisa estar sempre aprendendo, sempre renovando, sempre com o coração disponível a mudanças do Senhor para nós, né? E enquanto você falava, eu queria dar uma estatística aqui. Eu estava numa outra conversa com um outro amado querido, também ligado a missões, e ele tem uma estatística que ele deu hoje precisa, mortos no Brasil por suicídio e depressão, 600 mil. Com a quarentena, parece que vai triplicar isso. Então, isso é um primeiro motivo também para a igreja, para quem está nos assistindo, interceder para que Cristo chegue antes de que as pessoas tirem a própria vida. Um segundo ponto que eu achei muito interessante, enquanto você falava, que eu não anotei aqui, só para antes de responder, é essa questão das crianças também, de jovens, de até adolescentes. Também eu vou deixar a Giovana responder essa parte, né? Mutilação das mulheres, a agressão com crianças pesada, e nas creches, são 4 creches, né, e 11 projetos de nutrição que temos o privilégio de tomar conta. Uau. Fora crianças que frequentam ali, lá em casa, enfim. Giovana vai falar um pouquinho sobre isso, que também são agredidas, sim. Não só emocionalmente, fisicamente, ela vai estar explicando um pouco isso aí.
Então, não é só aqui, não é só lá, eu penso que é no mundo inteiro. Tá? Só que agora, com a internet, está podendo pulverizar mais e mostrar mais realidades que antes não eram mostradas. Então, Giovana pode falar um pouquinho sobre essa questão, como você disse, primeiro, das questão da relação das mulheres lá, né, da opressão e pressão, e também das crianças. Né? Vou deixar a Gi falar um pouquinho sobre isso. Olha, Carol, tudo que você falou é algo muito real, muito atual que está acontecendo, né? Agora, aqui no Ocidente, as famílias, né, tendo que ficar mais junto e não estão preparadas para isso, acaba tendo muita agressão, muita violência doméstica, e a gente, infelizmente, está, não posso dizer acostumado, mas a gente tem visto isso muito, né, ao longo dos anos no campo missionário, em um país, né, onde a cultura, podemos dizer, né, acaba a mulher sendo como se fosse só um objeto, né? Então, a mulher ela é dada em casamento, muitas vezes, sem sua própria vontade, ainda existe a questão do dote, a questão do abuso em países como este, é muito alto o número de abuso infantil, a gente trabalha com crianças e a gente tem contato íntimo, né, com essas crianças de conversa, de ver, muitas vezes dar banho na creche, e a gente pega crianças em situação que veio de um abuso, e já ajudamos várias crianças e famílias nessa situação. É muito difícil lidar com isso, é muito difícil saber que eles estão em situação de risco, vem de uma família que está exposta, né, e de uma mãe que provavelmente também está sofrendo vários tipos de abuso, né? Começa pelo físico e aí vem o emocional, o espiritual e todos os outros abusos que tem. Algo que você falou muito sério, que eu acho que tem muito a ver com a negligência da igreja, a negligência do povo de Deus, né? Aonde é que estão os pais para protegerem? Onde é que estão as mães para abraçarem? Né? Nesse momento que aqui no Brasil as pessoas estão vivendo de pandemia, isolamento, quem é que está sendo cuidado por quem? Né? As pessoas estão recebendo ligação, as pessoas estão ficando deprimidas, mas tem alguém para abraçá-las mesmo que de longe? Né? Porque existe um ponto muito forte aqui, que ele é invisível, e é uma guerra, né, contra a depressão, a ansiedade, né, a pessoa ela se mata porque ela não consegue produzir mais aquilo que ela produzia, a pessoa ela se mata porque ninguém a escuta, porque ela não é como o padrão que o mundo quer que ela seja. Essa é a realidade do Ocidente, né? Diferente lá do Oriente, né, ou da África, onde eles não têm perspectiva nenhuma de vida porque falta informação, porque falta chegar muitas vezes o evangelho, porque falta muitas vezes ter conhecimento desse tipo de amor, então eles vão também sobrevivendo. A verdade é que o mundo está desnutrido desse Deus, né, que supre a fome para aqueles que têm fome, ele multiplica pão. Para aqueles que estão oprimidos, ele traz libertação, né? Para aqueles que se sentem só, ele é um abrigo, né? Ele é uma segurança. Para aquela mulher que o marido tem um relacionamento abusivo com ela e acaba agredindo, não só emocionalmente, mas fisicamente também, o Senhor, ele é um pai que protege. Então, eu acho que o que está faltando é evangelho. Falta evangelho nos países não alcançados por negligência dessa mesma igreja que não está cuidando aqui. Nem dos próprios, não está cuidando. Então, nem hoje, a gente tem o quê? Um campo missionário imenso, que se chama internet, e que as pessoas poderiam aproveitar isso para alcançar milhares de pessoas, e a gente vê muitas pessoas com potencial, com palavra, com tudo, que estão perdendo tempo, sabe? Com coisas que não vai levar a nada. Então, não edificam, né? Isso. Que não edifica. Em algumas situações, lembrando aqui enquanto a Gi falava, eu lembro de 3 dessas intervenções, né, de marido na rua com chicote, pegando a mulher e batendo, tá? Com chicote, né?
E eu segurei o braço dele, falei, não, na minha frente você não vai bater. Eu podia ser linchado ali, eu podia, pela lei deles, eu estou interferindo no relacionamento do marido com a esposa, mas não me fizeram nada. Porque é disciplina, né? É disciplina. O marido vai disciplinar, chicotada, paulada, chute, correada. E também já defendi... Paulada também. Isso é na frente de qualquer um? Na frente de qualquer um. Inclusive, filhos... Por exemplo, eu tenho o direito de espancar seu filho se eu vi que ele fez uma coisa errada. E o pai vai me agradecer e ainda vai espancar de novo, porque é uma vergonha para a família dele. Então, não tem razão nunca, a mulher não tem razão, nem criança, nada, é zero. E eu já separei também algumas situações com um fio amarrado assim, chicoteando e sangrando a criança. Eu entrei também, eu já tive umas 3 vezes que eu lembro, talvez outras, é que eu não lembro, eu esqueço. É o que é chamado de disciplina, né? Então, assim, na escola tem muito, então tem muita criança que acaba desenvolvendo a dislexia porque apanha muito. Na cabeça, chute, paulada. Fica emocionalmente abalado, fica com trauma de escola. Acontece muito isso, né? Tem muito órfão lá também, gente? Tem. Bastante. Bastante órfão. Número de, seja lá, pais com relação, seja a guerra, seja doenças, várias questões assim, a orfandade também é alta nesse sentido aí? Sim. Muito grande. Tem muitos também os pais, né, que vão para outros países procurar um emprego ou lutar em alguma guerrilha e acaba ficando a criança ou com a mãe ou com a avó, enfim. E, aliás, a mulher lá cada mulher tem uma média de 9 a 12 filhos, pode chegar. Então, Uau. é assim. Não toma anticoncepcional, não toma nada para segurar esse avanço da natalidade. E é isso. Eles falam que tudo que acontece é por vontade de Allah, Inshallah, vontade de Deus. Então, agora, quando a pessoa aceita Jesus, tem alguma implicações na família, alguma rejeição? Demais. Já demais. Pode ser deserdada também? Sim. Normalmente, sim. Normalmente, sim. Inclusive, nem um copo d'água ela pode mais beber no mesmo copo, porque agora é imundo, é impuro. Você é cristão agora. Você não pode mais comer na mesma prato, na mesma vasilha. É igual a mulher do fluxo de sangue. Mais ou menos isso aí. Aliás, em países assim como no Níger, os deficientes são meio que excluídos da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem trabalho com cegos, então a gente tem trabalho com pessoas que são ligadas ali num bairro de leprosos. Então, pessoas aleijadas, cadeirantes, são todos assim, desprezados mesmo, né, pelas pessoas. É porque é considerado amaldiçoado. Amaldiçoado. Né? Desde que você tem algum problema na saúde, é assim que eles rotulam a pessoa. Muito triste, muito triste. Nossa, Deus. Aqui, quando vocês foram falando, eu queria que vocês falassem, por exemplo, um pouquinho... Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita aí também. Tem gente que perguntou aqui, conte também um pouco mais sobre seus filhos, tá? Tá. Agora, fala um pouquinho sobre, por exemplo, a questão da saúde e da educação lá pra gente. Tá. Como que funciona? 85% da população, quanto à educação, não sabe escrever nenhum nome, são analfabetos. É o maior índice de analfabetismo do planeta. Na saúde também é bem precária. Só abrir um parênteses aí sobre a questão da educação, é falta de oportunidade, porque eles são incrivelmente inteligentes, facilidade para aprender língua, facilidade para desenvolver atividade. Desde que tenha uma oportunidade, a gente vê isso pelas crianças da creche, eles aprendem muito rápido. E detalhe, cada criança fala 2, 3 dialetos já. Então, assim, eles são muito inteligentes, falta oportunidade. O que você acha que a gente, por exemplo, que as pessoas poderiam, por exemplo, fazer ajudando? Por exemplo, a gente está aqui assistindo, aí quando fala falta oportunidade de estudo. O que se pode fazer? Porque também existem as limitações, não é só chegar lá e ir fazendo, né? Não. O que vocês poderiam, e até poder estar orando, a gente já vem orando há anos para construir uma escola. Porque do projeto de nutrição, que são 11 projetos, pode virar creche. Da creche, a gente tem que ter o apadrinhamento para pôr numa escola laica. Então, se a gente tem uma escola, eles já vão da escola
por uma faculdade ou um curso técnico, ainda com os ensinamentos de Jesus, cristãos. Então, lança aí, quem sabe, uma oportunidade para a gente poder construir ou alugar, ter uma escola própria. Porque o que isso faltaria, facilita então, por exemplo, na escola, praticamente, porque tem muita gente, né, assistindo, muitos que vão assistir, enfim. Na prática, então, por exemplo, vocês têm uma creche, e essa creche ser apadrinhada para formar uma escola. Mas, por exemplo, precisaria de professores ou a questão é financeira de montar uma estrutura, recursos? O que seria? Recurso financeiro. E a questão jurídica também lá? É complicado, não é? Nós somos legais lá. Nós somos completamente legais a instituição. Isso é um milagre de Deus. Amém. Então, nós somos legais como uma instituição cristã. Então, isso é um milagre, a gente ter conseguido Sim. isso. Então, como nós somos legais lá no país, então a gente tem dentro do nosso estatuto que a gente pode fazer também escolas. Então, é recurso mesmo, para poder construir, para poder estar... professores que já são de creche. Tudo lá é muito caro, por exemplo? Eu pergunto por quê. Por exemplo, eu tenho muito contato, por exemplo, lá no Haiti. Então, lá tudo acaba sendo muito caro. Então, por exemplo, você manda uma oferta, ele converte a oferta em tal e tal, até chegar, quando chega lá, tipo assim, se você mandou R$50, chega lá 14 reais, como se fosse R$14, por exemplo. Como que funciona isso lá no Níger? Tá. Primeiro, se no Haiti já é difícil, vamos pensar agora no país último IDH. Giovana, que faz essa parte de câmbio, pode estar falando um pouquinho melhor, mais preciso. É bem complicado, principalmente agora com a alta do dólar, né? Tá Sim. Muito difícil para quem está com missões, enfim, que precisa enviar recurso. A gente tem vários tipos de programas, tá? Na nossa associação, que é apadrinhamento de crianças, então apadrinhamento escolar, apadrinhamento para a criança estudar na creche, onde ela vai ter não só o estudo, mas o alimento, ela vai ter o uniforme, enfim, é tudo englobado. Né? E também nós temos o apadrinhamento de obreiros, monitores locais. Então, são famílias de pessoas que fizeram um curso, ou estão se preparando e já trabalham no projeto e que precisam de um sustento, porque só quem trabalha em país muçulmano sabe o quanto é difícil quem não é muçulmano ter um emprego ou conseguir um negócio no seu país, porque ele é rejeitado, ele é colocado de lado, tem muito preconceito e as pessoas normalmente são proibidas até de poder dar oportunidade para quem não é muçulmano. Então, a gente acaba ajudando essas famílias também. O dinheiro que sai do Brasil tem que transformar para dólar, do dólar tem que fazer câmbio para o dinheiro local, acaba realmente perdendo bastante no caminho. Então, e as coisas lá são caras mesmo? Tijolo, cimento, não sei. As coisas no Níger são caras porque o país está no meio do deserto. Então, quase tudo vem de fora. Não se produz muita coisa no país, né? E ainda mais agora, um pouco mais difícil. Então, até assim, o arroz, a quantidade de arroz que o país produz não é suficiente para 5% da população. Então, eles importam arroz. E assim vai, né? O cimento produz pouco, importam de outros países da África, legumes, tudo, quase tudo que se compra no Níger vem de outro país. Então, você tem a dificuldade do preço, do câmbio, das fronteiras, enfim, da alfândega. É um pouco complicado. E para você ter uma ideia, entre os programas que o número de crianças sendo assistidas na parte de alimentação gera em torno de 1.000 crianças por dia. Então, imagina, só de arroz é mais de 1 tonelada por mês, fora os legumes, cuscuz, outras macarrão e outras coisas. Agora, em torno de todos os projetos envolvendo escola de costura para mulheres, que são 2, falamos das 4 creches, 11 projetos de nutrição, projeto dentro do presídio, evangelismo no Hospital Nacional e com cegos, estamos abrangendo tudo no esporte, né, no futebol, evangelismo,
daí umas 1.500 a 1.600, variando, pessoas envolvidas ouvindo a palavra. Agora, como é que é a questão das drogas lá, Alex? Então, a droga lá é o seguinte, existe, porque também no Níger tem ou os milionários, os sheiks, as pessoas milionárias, ok? Uhum. E tem a classe zero, baixa de tudo, que mora naquelas oquinhas que a gente constrói, né? É 880. E Entendi. tem também a droga. Tem droga, que está vindo muitas pessoas da Arábia, outros países. Agora a China está entrando com bastante investimento também por lá. Então, na rua, para aquela turma que não tem dinheiro, eles costumam, às vezes, cheirar gasolina. Gasolina ou cola, quando conseguem comprar um pouco de cola. Então, e tem também a maconha, enfim, tem algumas coisas lá. E deve ter também, na parte dos ricos, deve ter outros tipos de droga. Mas o que mais a gente vê também, agora entrou bastante o álcool lá, por ser um país islâmico, era proibido, né, ainda pela religião, mas está tendo bastante o alcoolismo também. Bastante o alcoolismo. Tem gente até perguntando aqui, são várias perguntas que vão chegando, se eles são receptivos. O pessoal lá de Cacoal, de Rondônia, que está participando na IMUB, Olha só, Igreja Missionária Unida, e de Cacoal. E a receptividade, são pastores maravilhosos, tem um carinho muito grande por eles. Ele falando assim, e a receptividade aí, peraí, deixa eu clicar aqui na pergunta dele. Receptividade aí do evangelho. Tá. Então, a gente não sai com a Bíblia pregando pela rua, não dá para marchar em volta do quarteirão, uma série de coisas. Tem que ser vida na vida. É como a gente falou, pregue se necessário... Não, viva se necessário pregue. Sim, né? Sim. Então, é aquilo que Paulo, que o Senhor disse, nós somos cartas vivas. Cartas vivas do Evangelho. E eles observam muito a gente. Nós já ganhamos pessoas lá, observaram nós 3 anos. Olha! Para ver se o que a gente estava procurando ensinar para as crianças, para os jovens, para a população, a gente estava procurando viver. Então, esse seria assim, um reality show. 24 horas você ali defendendo a bandeira de embaixador de Cristo, procurando pecar o menos possível, errar menos possível. R menos, né? R menos. E é maravilhoso isso, porque faz a gente ficar mais atento até nas nossas atitudes, ações, faz a gente pensar rápido, da gente poder dar uma resposta que não deveria, que Jesus não deu, e uma série de situações que Jesus não faria, porque a gente está sendo ali luz. Então, a gente está pegando pessoas completamente cruas, nascendo na fé. Então, uma coisa que eu ensino errado, né? Um suborno, que é muito normal lá no país, se subornar um guarda porque ele quer te extorquir dinheiro, e você fala, não, leva o carro, então eu pago a multa e não tem acordo de dar uma gorjeta para você me liberar. Então, isso aí vai fazer uma grande diferença para os filhos que estão com a gente, para as pessoas que a gente está procurando ser exemplo. Mas tem isso sim, existe essa questão. Aqui perguntaram para vocês falarem mais da adoção à distância para manter as crianças aí também na escola. Pode falar, moça. Sim, quem tiver interessado em ajudar as criancinhas, né, do projeto, entre em contato conosco pelo site agdniger.com, e aí lá tem a opção apadrinhamento, né? Pode estar fazendo um apadrinhamento. A gente tem um apadrinhamento integral, que seria a pessoa cobrir o valor de uma criança, $30. AGD de dado niger.com.br? Isso. Que eu estou escrevendo aqui. .com. Ok. Isso. E pode também fazer um apadrinhamento compartilhado, que seria isso. O Brasil, o dólar está muito alto, então junta 2, 3 pessoas e apadrinha uma criança, né? E é um projeto de transformação de vida. Essa criança, ela entra na creche, depois da creche a gente continua com ela no período escolar, a gente continua até a faculdade.
é para poder cuidar dela, tanto na área de educação, quanto na área de discipulado. Toda criança que participa do projeto Escola conosco, ela participa também do projeto de discipulado, tem o transporte, que é o ônibus que a gente tem, que leva para a escola, traz, almoça na nossa casa, na base. Então, assim, é bem legal o projeto e traz uma transformação mesmo para essa criança. Uau! Tem uma pergunta aqui que fizeram, a Rosemary, se não tem ninguém, né, para lutar por esses abusos. Tem gente tentando lutar, sim, já faz tempo. Tem muitas mulheres que já se levantaram para poder contra isso, e muitas foram até presas, mortas. Isso não só no Níger, mas em outros países onde isso acontece. Existem organizações que trabalham também, que lutam em defesa, né, dessas mulheres e dessas crianças. Existem centros, não muitos, mas existem centros de proteção, porque tem muitas meninas que foram violentadas e engravidaram e foram abandonadas pela família. Então, também tem lugares que são centros assim, que acolhem, e na medida do possível a gente tenta levar, quando a gente tem um acesso, uma palavra para essas pessoas. Lembrando que tudo é muito tabu dentro da cultura, então tem muitos assuntos que, por conta do medo, da vergonha, elas escondem. É muito difícil. O que a gente tem tentado fazer, a gente tem um projeto para mulheres, o nome é Casa das Flores, e esse projeto são 3 anos de formação, corte, costura, elas são alfabetizadas em francês, e nesse tempo a gente já coloca 3 anos, porque em 3 anos a gente consegue ter uma amizade e estabelecer uma confiança. Elas começam a confiar ou na gente, ou na professora que está ali junto com ela, que é uma obreira do projeto, e ali tem muita conversa que acontece, e a gente tenta orientar, e a gente leva mesmo esse sofrimento aos pés da cruz, pede uma cura, né, primeiro emocional e espiritual para o Senhor, para poder ajudar a orientar elas como lidar com isso, né, na sua casa. Sim. Mas o medo, ele é muito grande. A questão do aborto lá é muito alto? Não é falado muito sobre o aborto, primeiro porque é proibido, né? Então, assim, tem muita coisa que é proibido que a gente sabe que acontece. Exemplo. Tem, aqui, ó, também aquilo que a gente estiver falando aqui, que às vezes vocês não puderem falar, viu, gente? Vocês nos avisam, porque a gente não sabe, né? Tem algumas coisas que podem ser até arriscados para vocês. Então, aí vocês podem falar, por favor. Tá bom. O objetivo aqui é ser bênção. Sim, o aborto, a prostituição, o homossexualismo, dentro da lei do país é proibido, tá? É ilegal. Mas a gente sabe que nas escondidas acontece. Uau! Gente, com relação lá, o quê? Monogamia, poligamia, como é que funciona essa questão aí de casamento lá, hein? Pois é, o homem pode... Já casa novinho, eles escolhem, o pai escolhe o marido para a menina, como que é lá? Lá existe o dote, ainda trabalha com o dote. E a gente tem procurado até falar com algumas famílias, mesmo cristãs que se converteram, tem esse processo ainda, que é muito enraizado na cultura, né, de determinadas tribos, né, de escolher, né, o marido, negociar. E eu, por sinal, eu já fiz, pelo menos, desmanchei uns 2 ou 3 casamentos já de filhos meus. Eu tive que enfrentar, arriscado a morrer, com a família toda, né? Falando, não, ele não vai casar com essa mulher que vocês querem. Isso falando de cara a cara, e ele não vai casar. E, enfim, conseguimos, mas foi a graça de Deus. Tá? Você só pode fazer. Mas é a partir de qual idade, por exemplo, que eles têm o hábito lá de casar, de decidir essas questões, Então, ele começou a ser um mocinho, 18, 19, já pensam que ele já daqui a pouco está ficando velho para casamento, né? Uau. E aí eles falam, não, negociou já desde pequeno, meu filho vai casar com a sua filha. Acabou, não quer saber se ama, se não ama, se tem amor ou não tem. Tem muita cultura também, né? A cultura, né? Cultura de dote. De dote. Então... Aí,
o que acontecia ali? Existe uma... Quanto eu tiver dinheiro para pagar para mais esposas, eu posso ter mais esposa, 1, 2, 3, 4. Então, se eu tiver dinheiro e condição para bancar essas minhas esposas, os filhos, tudo bem, é aceito pela sociedade. E a gente também tem que explicar isso aí bem para o pessoal que se converte. Por isso, a gente não ganha tantos adultos, e sim, a geração segunda são de crianças que estão vindo já com uma outra mentalidade, com a mente de Cristo, já não querendo aquelas coisas todas, né? E para a vida deles. Então, o referencial, papai, eu quero assim, que nem você e a mamãe, né? Que por exemplo, tem um carinho, vocês estão juntos, encosta, né? Mamãe respeita o papai não bate na mamãe, né? Olha. Então, a gente quer assim, né? E mesma coisa as meninas, né? Que a gente tem cuidado e criado. Elas querem um marido que não espanque, querem um outro nível, né? Querem um homem de Deus que vai cuidar, que vai... E eles moram com vocês? Como que é? Como que funciona? Como que é isso aí? Até perguntaram aí. Conta pra gente. No decorrer dos anos, então, a gente vai falar por alto, tá? Não detalhes. Sim. Ok. Então, vamos supor, total de 19 filhos pela adoção, a guarda, tudo bonitinho. Sim. A mais nova, como eu disse, tem 19. Alguns moram com a gente, outros já não moram porque casaram, tá? E já tem sua casinha, seus filhos, enfim. Agora, foi maravilhoso. Não foi a gente que foi falando, você, ok? Deus foi trazendo e foi acontecendo esse acolhimento, né? Sim. Então, hoje temos 13 netinhos, coisa mais linda, e os filhos, alguns já ainda moram no país, outros foram para outras nações, também da África, para poder fazer o trabalho do Senhor. E, assim, nós temos uma convivência muito bacana, com muito respeito. Fora esses 19, nós temos vários agregados, né? Filhos agregados. Imagina. A família é grande. É grande a família, é grande. O negócio é trabalhoso. E aqui, e comer? Como é? A comida é completamente diferente? Como que é, gente? Pra gente já não é tão mais diferente. Espera aí, gente. Vamos dar A larvinha aqui, ó. Aleluia. Larvinha, deixa eu ver. Não, isso. Peraí, como é que é essa larvinha aí, gente? É larva. Ó, tem um barulhinho, ó. Mas ela é frita? É alguma coisa? Essa tá frita com pimenta, e muito apimentado. Ela tem muita pimenta, essa. Lá tem muita pimenta. Vocês tiveram muitos problemas, tipo assim, físicos? Adaptação à saúde? Como é que foi, gente? Vocês tiveram muito verme? Verme, olha lá. Verme, assim. Gastrite, problema no estômago, fígado. Esôfago. Tira a vesícula. Tirou a vesícula. A alimentação é meio complicada no início. E a água? Água. Depois dessa cirurgia de uns anos para cá, a gente bebia normalmente aquela água que tinha e que dava. Depois de uns anos, o nosso médico falou: vocês precisam comprar as águas mesmo compradas que vêm da França, garrafa PET. Sim. Então a gente compra a água que vem de fora hoje para a gente tomar, porque não dá mais para a nossa saúde ficar pegando mais o tanto de bactérias e um monte de coisa. Já não dá mais. Mas eu sempre comi essas comidas de rua, eu gosto até hoje. Giovana tem que me controlar, porque eu vejo aquela comida de rua, empoeirada, tudo, eu quero comer. Omelete, que é feita na rua, lá num óleo que usa o mesmo óleo, exatamente aí uns 2 semanas, o mesmo óleo. E é maravilhoso, eu gosto daquela omelete, né? Então eu também tenho que me controlar para não ficar comendo essas coisas, né? Carninha que é feito na rua. Cheio de sódio. Você sempre teve um estômago bom desse jeito? Pois é, mas aí a idade vai chegando e aí não vai dando para fazer mais algumas gracinhas que a gente fazia antes, né?
É Então tem verdade. que Gente que controlar um perguntou pouco. aqui, né? Se os seus filhos também tinham tantos filhos aqui, a Raquel Mato. Uma ovelha nossa. Seus filhos têm tantos filhos, assim, a nova geração está tendo menos filhos. Menos. Menos. Ô, gente, eu fiquei pensando, quando você mostrou aí, por exemplo, comer lesma, gafanhoto, isso aí, o que você apresentou pra gente foi o quê mesmo? Larva. Lá. Larva. Isso é uma parte, é uma comida como se fosse algo mais nobre? Ou como é que funciona isso lá, por exemplo? Se você for lá, se você não comer, eles ficam tristes, não ficam? Como é que funciona essa questão É, cultural? então, são duas coisas aí. Primeiro, que você encontra em épocas o gafanhoto. Você compra por baciada, tá? Nas ruas é Dá vendido em para comer saquinho. gafanhoto sem estar fritinho, sem nada? Quando JB comeu gafanhoto com mel, isso dá para fazer? JB é João Batista, amigo nosso, assim. Sim. Porque na feira, por exemplo, você pode experimentar do jeito que ele está. Ele está só desidratado, seco, Ah, né? Mas não convém. E você já porque você come já experimentou? com a tripa, com tudo dentro, o cocôzinho e tal, você Você pega e come. comeu? Eu várias vezes. Isso aí Ah, porque não tem você, né? jeito. Não, porque ele tem uma alimentação boa, né, Giovana? Então, assim, eu perguntei porque se a Giovana não estava perto, tem certeza que ele experimentou de comer. Ela já experimentou de tudo. Até rato também, enfim, a gente já comeu de tudo. Eu falo assim, já que é para comer alguma coisa, só se for necessário, porque Isso. a gente tem que também cuidar, né, da nossa Claro. saúde, tem que ter um cuidado aí, porque olha, muitos missionários tiveram que sair do campo por conta de saúde, e eu várias vezes também tive que sair, fiquei doente, enfim. Então, assim, eu já experimentei algumas coisas, mas não por curiosidade, mas Entendi. porque eu estava no interior, fui visitar alguém, chegou lá, aquele pastor que mora no meio do deserto me oferece uma coisa que ele estava comendo. Como é que eu falo não? Exatamente. Então, assim, me senti constrangida, experimentei, mas passei mal, viu? Passou Vou te muito falar, mal. passei mal. Então, são situações que você está lá para pregar o evangelho. Então, como é que, de repente, ele vem falar de um Deus que me ama, mas não come nem experimenta a minha comida? Que negócio é esse? Então, tem esses dois lados, né? Mas lembrando também que, assim, em missões, tinha muita gente que falava sobre isso. Ah, se você não comer, ou se você não colocar a roupa que eles querem, eles vão criar barreiras. Também não é bem assim. Foi uma realidade durante muito tempo, mas tem uma transformação e é necessário também que não adianta só eu vestir uma roupa para me quebrar barreiras ou comer uma comida para mim ser aceito. Se eu não tiver uma vida que condiz, isso tudo não vale. Não vale nada. E, aliás, de que adianta que nem ela está falando, né? A gente, tipo, já ouvi muito isso aqui. Ah, peraí, come isso aqui para ver se você é missionário mesmo. O que tem a ver, a questão missiológica, a questão de chamado, né, para algum lugar, e se eu comer ou não... Se fosse só comer isso, estava fácil, né, gente? Oxe, verdade. Isso aí estava mole para todo mundo. Ô, gente, vocês já viveram lá, por exemplo, tragédias, né, naturais mesmo, da natureza? Vocês já passaram por situações assim, por exemplo, vocês ficam no deserto. Então, às vezes, aquelas questões com areia, com não sei o quê. Conta pra gente, o que vocês já passaram assim lá, de diferente? Dezenas de tempestades de areia. Então, você não vê um palmo na tua frente. Escurece o dia. Né? Muito comum isso. Sim. Também, quando chove no deserto, parece chuvas assim... Sério? Catastrófica. Porque chove de uma vez... Uma tempestade. Uma tempestade com um raio, com um negócio assim que você acha que vai acabar o mundo. Também passamos por golpe de Estado lá. Uau. Já passamos por alguns outros... naturais. Mas não, já estou entrando em tudo. Já. Conta tudo que assim, de punk que vocês já viveram lá. Muitas greves que greve lá tem muita violência, às vezes dá tiro, manifestação, né? Quebram tudo, então tem toque de recolher para estrangeiro. Então, assim, já teve de tudo um pouco. Agora, o pior foi mesmo 2015, quando queimaram a nossa casa, né? Que a gente ficou escondido no próprio país durante mais de 20 dias.
antes de E, voltar para casa. você, por exemplo, nesse caso aí da casa, não sei o que vocês podem, por exemplo, falar do que aconteceu, que aí eles chegaram a queimar, como que foi essa experiência suas? Foi Daquilo que vocês podem falar. resumindo, foi extremistas, né? E que fizeram uma manifestação. Experiência nossa. A nossa experiência. Mas pode colocar, mas pode contar também, pode falar também. Então, assim, foi um ataque coletivo de radicais num determinado dia já programado e destruíram, assim, não só coisas ocidentais, mas também escolas locais, porque uma dessas facções extremistas chama-se Boko Haram. Boko Haram, traduzido, significa escola é pecado, né? Então, E assim, resumindo, queimaram a nossa casa. E nisso, então, a gente foi completamente... saímos por um milagre de Deus. Deus nos tirou naquele momento, antes de chegar à multidão, e nos deu o livramento. Agora, materialmente, do que a gente tinha conseguido, desde 2002 a 2015, foi queimado. Então, a gente teve que recomeçar tudo de novo, com ajudas de muitos irmãos, muitas pessoas que oraram, contribuíram, né, ajudaram de todas as formas. A gente conseguiu restabelecer e, para a glória do Senhor, a gente continua tocando o trabalho. Isso é o que dá para falar. Eu vi, depois eu vou até postar na minha rede social, eu vi, né, um projeto que você teve com relação à música, e a Ludmila Feber participou, a Ana Paula Valadão. Conta um pouquinho também para a gente pode acessar, não? Explica para a gente, por favor. Ok, então, vamos falar um pouquinho. O projeto se chama Para o Rei e pelo Reino. Então, eu tive um período, eu e Giovana, de consagração, e foi um período quase a 9 meses. E nisso, o Senhor me deu 68 louvores, para a glória do Senhor. Me deu uma sequência de 68 louvores, e dentre esses 68 louvores, 10 louvores infantis. E aí veio vindo a história e a ideia do Turma do Xande, que é um canal infantil, né, do YouTube. Sim. E Deus foi dando várias coisas. Também foram 72 estudos que o Senhor me concebeu para falar um pouco mais profundo para a Igreja de Cristo. Então, a gente tem falado alguns desses estudos, a gente tem começado nas lives, que são todos os dias, às 19h30, horário do Brasil. A gente tem começado a falar módulos e falar um pouco disso que Deus deu para a gente. Além disso, o Senhor deu também um livro. Giovana escreveu um livro, uma releitura de Salmos de uma forma poética. E também está muito bonito, já está em fase final, já está indo para ser editado, para a glória do Senhor. Ela pode depois falar um pouco sobre isso. E assim tem acontecido. E o Senhor me deu alguns nomes para estar participando desse projeto de louvor e adoração para o Rei e pelo Reino. Vão ser 5 CDs, né, fora plataformas e tudo como vai ser feita. Eu não sei ainda, não tive a direção de como vai ser feito o lançamento, de que maneira, o que vai ser feito. Estou orando e aguardando do Senhor ainda esse processo. Mas teve Ana Paula Valadão, amiga nossa, participou, teve um louvor comigo, Ludmila Feber, o Nil, que era do Dominó também, uma pessoa bastante séria, né, servo de Deus, participou em dois louvores. Daniel e Samuel, lá de Goiânia, lá de Goiás, a dupla sertaneja do Senhor, também participou. Regis Danese foi o último que participou, fizemos inclusive um videoclipe, que está terminando agora a edição dele, a gente está em reta de aprovação, né, para ver se está tudo ok, o videoclipe para a gente lançar nos canais. Também teve a Nívia Soares, uma amiga nossa, também conhecida de vocês. Então, assim, bastante gente bacana participando, né, para a glória do Senhor. E gente séria e de credibilidade, que é o mais importante, né? É bênção demais, né? Quer dizer, é o corpo de Cristo, né? Participando. É o corpo de Cristo, num propósito só, de elevar o nome do Senhor Jesus e de ajudar a fazer aqui na Terra, né,
como no céu, né? Expandindo o nome do Senhor sobre a terra. Então, falei um pouquinho sobre isso, falei da Gi sobre o livro, ela pode falar um pouquinho melhor sobre essa ideia, né, amor? Da questão do livro. Sim, é um período aí que o Senhor nos presenteou, né? A gente costuma dizer que as provações, elas nos transformam, né? Lá em Romanos está escrito que a gente passa por tribulações para ter o caráter aprovado e transformado por Deus. E o Senhor nos permitiu, nos agraciou com esse momento e louvores para o Alê. E eu fiz uma releitura do livro de Salmos em poemas, aonde o tema é o sofrimento humano e o socorro de Deus. Independente do tão grande esteja a tempestade diante de você, existe sempre um horizonte em cima dessas nuvens, em cima desse cinza todo, um sol brilhando, que é a esperança do nosso Senhor. Às vezes a gente só enxerga o que está na nossa frente, mas aquilo que Deus tem para nós é muito além do que a gente possa imaginar. Amém. Sim. Eu tô aqui, gente, sem noção. Que criança é essa? É muito fofa, é a coisa mais linda. Que é isso? Não dou conta. Não dou conta. Coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha só que fofura. E como eles chamam? Você sabe o nome deles, por exemplo, os nomes lá? Então, tem vários, né? Então, meninas, a gente tem Maimuna, Naná, Yasmina, Mariama, e aí vai, Aisha, Raíssa, É muito difícil. Khadija. Você É vai difícil decorando. aprender, gente, a língua deles. É difícil. Eu acho que é um pouco difícil. Dialetos são muitos também, né? Então, fora assim, talvez a dificuldade na pronúncia, às vezes, né? Dos nomes é muito Tisha, Isha, né? Entendi. Itaqui. Eu quero que vocês, né? Eu vou fazer uma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer. E aí vocês pensem também algo que vocês acham que é de suma importância, né? Que a gente fale, né, nesse nosso primeiro, porque eu creio que terão muitos aí, né, simpósios, Amém. sobre conectados e abnegados, né? É possível, sim, né, em pleno século XXI, numa pandemia, vivendo isso, você ser conectado, né, e abnegado. Eu pergunto para vocês, por exemplo, a gente vê que o pessoal da África, no momento dos cultos e tudo, eles são muito animados, né? Eles ficam às vezes horas, tempos longos, adorando, eles vão dançando. Enfim, como é isso lá no Níger? A mesma coisa, é sempre assim. São Eles horas e horas? já nascem dançando, né? Eles já Eu nascem. eu vi um vídeo que eu chorava, foi depois de ai, não lembro, teve uma tragédia natural, e o povo adorando a Deus, assim, dançando, cantando, tipo, não parecia que tinha destruído tudo. Mas eles são assim, eles louvam, eles cantam, eles adoram o Senhor, e no geral mesmo, os não cristãos também, eles estão lá também, pulando, entram deu um batuque, deu um negocinho, eles já estão agitando, né? É a cultura, já está no sangue deles. Eles andam dançando, né? Eles andam dançando. Então, o louvor, se a gente não para, eles começam a voltar no primeiro louvor de novo. E vai. E o negócio vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Até que você fala, ok, amém. Aí para. Senão o negócio vai que não para. Vocês conseguiram pegar o ritmo deles? Porque eles têm um gingado. Eu consigo pegar, a Gi também dança, tudo. Não, eu não consigo dançar igual eles. Agora, esse aqui é só a carcaça que é esse pão de queijo, porque não é não, esse aqui é bombom. Ela fala que eu sou um branco genérico, né? Não. Entendi. Eu sou meio assim também. Também sou nesse estilo. Não?
Eu queria só saber como é que foi para vocês, por exemplo, vocês conseguiram vir ao Brasil nesse período. Você, Giovana, passou aí, né? Tá se recuperando na sua saúde. Conta pra gente, deixar, a gente quer orar por vocês, né? Enquanto você vai falando, eu vou deixar também de novo aí as contas, tudo. Se você puder escrever aí o site, né, direitinho, só para as pessoas não Isso, perderem, né, essa informação, porque vai ficar registrado, porque às vezes eu não coloquei do jeito certo, não coloquei www antes também. Enfim, ela vai pôr agora aqui para você. Porque é importante, né? Porque eu creio que isso é uma oportunidade de muitas outras, né? Não é para fazer algo aqui, né, e parar, mas nós vamos testemunhar essa escola sendo formada no nome de Jesus. Amém. Eu Amém. creio. Eu creio também. Eu creio nisso. O Léo, eu tive a oportunidade de pregar na África, e o Léo, o sonho dele é ir à África. Ele vai. Enquanto estava passando aqui as fotinhas, o olho dele estava cheio de água. E assim, então eu vejo que é algo mesmo. Eu falei, eu queria muito, depois eu vou olhar com vocês, eu quero plotar na igreja as fotos das crianças. E a gente até tinha começado, para as nossas crianças, por exemplo, poderem colocar a mãozinha no rostinho das outras crianças e poderem orar, sabe? A gente poder comunicar, poder ministrar, eu falo assim, é tão pouco, mas é tão muito para quem não tem nada, né? E eu creio que nós podemos ser mais relevantes, né? Fazer mais a diferença. E assim, esse é o meu sonho, né, amor? Uhum. Eu falo de plotar o rosto das crianças na igreja, nas paredes, porque para que a gente lembra, né? Porque a memória é assim, né? A gente trabalha pela insistência. Muitas vezes aí aquilo vai sendo registrado e vai se tornando algo natural. Então conta só pra gente aí essa última fase aí, como foi a experiência, porque igual eu comentei, né? Graças a Deus a Cris no Haiti conseguiu vir para cá, tá chegando no Brasil, e vocês conseguiram antes. E eu lembro de você falar assim, graças a Deus, senão a gente não saberia, né, como teria sido, né, a saúde da Giovana pela situação. Beleza. Nós voltamos quando já estava aquele comentário de fechar aeroportos da Itália, né, em algumas cidades, como Piacenza, outras cidades. Sentamos com nossa família toda lá e decidimos juntos, né? Os próprios filhos falaram, olha, vocês têm... Não sabemos, vai fechar o aeroporto, nós saímos um dia antes, inclusive, de fechar o aeroporto. Conseguimos, milagrosamente, esse voo, antecipar nossa passagem, né, amor? Sim. E viemos com máscara, com luva, o gelzinho na bolsa, tudo certinho. E mesmo assim, pegamos o Covid no voo da conexão da Europa, da França para cá. Uau. E por que da França? Porque nossos filhos ninguém pegou, graças a Deus. E no terceiro dia depois que nós chegamos é que comecei já a ter tosse, todos os sintomas, né? E Giovana também. E já negativamos, pegamos o Covid, já negativamos, mas a Gi ficou com algumas sequelas, né? Então ela pode falar um pouquinho como é que está sendo, a gente pede oração por ela. Sim, claro. Também, eu voltei a sentir algumas dores nas costas, enfim. E vamos ver se não é nada de Covid, né? Eu passei no otorrino essa semana e já vi que também não é nada, porque eu já tenho uma rinite crônica, e eu pensei que podia ter afetado um pouco mais, mas a médica disse, a doutora falou que mesmo eu já tendo uma rinite, para voltar ao normal do que era antes, ainda mexeu um pouco, até que eu sinta normalmente como eu sentia a rinite. Então, para voltar ao normal, demora um pouquinho. O ponto positivo é que nós negativamos já com a questão daquele GG, é isso que fala? IgM, né? IgM, parece, ou seja, um anticorpo já. Então, isso aí foi muito bom, pelo menos nisso. Por isso que eu estou indo aqui no Brasil, nas favelas, comunidades, embaixo da ponte, enquanto o Giovana... entendi. Porque eu já estou com esses anticorpos. Até então, que posso pegar de novo? Posso, mas vai ser como uma gripinha. Aí sim, uma gripinha, uma pequena febre de um dia, tal, e vai sumir. Até então não se sabe. Não se sabe, é o que falam, né? E aí a Gi, então,
está com essa questão que ela vai explicar. Conta pra gente, Gi. Pois é, né? Passei esse combate, essa guerra. No meu caso, foi realmente uma luta, né, interna. Você vê o seu organismo tentando reagir a algo que quer realmente te derrubar. Eu comecei com sintomas bem leves, né, assim, no meu ponto de vista, e depois, quando o Alexandre começou a melhorar, eu comecei a piorar, né? Então, foram 32 dias com a Covid, e me acometeu alguns órgãos, né, do corpo, inclusive deixou uma sequelinha aí na área neurológica e também na respiratória, né? Nunca tive problema de respiração, de nada, mas por conta da pneumonia, acabei ficando aí, me dá uma falta de ar. Essa só de falar assim muito rápido já me incomoda fisicamente. Entendi. Então, tem sido um desafio diário, uma experiência de paciência e de fé, todos os dias, de disciplina também, né? Por conta da medicação, por conta de precisar descansar, e assim vai, né? Eu tenho certeza que o Senhor permitiu isso na minha vida, tenho tido muita experiência na área de saúde, e o Senhor tem me permitido ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que eu já passei ou que eu estou, né? Para orientar, para fortalecer, para dizer, olha, independente de você ser curado ou não, de um remédio dar certo para você ou não, tenha fé, porque Deus está no controle e Ele tem o melhor para nós. Talvez esse seja o melhor agora, talvez eu não entenda, mas eu confio no meu Pai. Amém. Amém. Nós queremos orar por vocês, nós queremos abençoar vocês, né, e profetizar aí, né, nenhum dos sintomas, uma cura completa do Senhor, porque nós cremos que o nosso Deus, né, Ele pode fazer infinitamente mais. E Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E se nós estamos aqui é porque há um propósito. Se essas pessoas entraram, há um propósito, aqueles que já assistiram, que vão assistir, tem um propósito. E nós ficamos também justificáveis diante de Deus, né? Quando Ele nos dá a oportunidade. Então, nós queremos aí, todo mundo estende as mãos aí, né, para a vida desse casal, e nós vamos orar, ministrando aí na vida deles. Amém. Vamos orar então, pedindo a Deus a bênção sobre vocês. Amém. Obrigado por esse casal tão precioso Jesus, que o Senhor enviou lá para o Níger, e o Senhor tem preservado a vida deles. Em nome de Jesus. Mas queremos agora a intervenção sobrenatural do Senhor, como já tem Em nome feito. de Jesus. Uma cura física agora, e pedir que não fique nenhuma sequela sobre a vida deles. Pedir a unção que vai quebrar todo o jogo de enfermidade agora, Pai amado. Que nenhuma praga possa chegar sobre a tenda deles agora, em nome de Jesus. Toque do alto da cabeça, planta dos pés agora. Faz a cobertura do teu sangue, e nós ministramos agora a cura do Senhor. A tua palavra diz que Jesus sobre si levou todas as nossas dores e enfermidades. E nós fazemos valer essa palavra sobre a vida deles agora, na autoridade que é no nome de Jesus de Nazaré. Receba nessa noite, ó Pai amado, essa intervenção sobrenatural do Senhor. Continue preservando-os, ó Pai amado, e dá que eles possam cumprir cabalmente o propósito, Senhor, para o qual foram chamados. Pedimos que essa palavra que for ministrada aos nossos corações, que possa cair em boa terra, que venha frutificar, Pai amado. O Senhor conhece o coração, os sonhos, desejos e necessidades, supre cada um segundo a tua vontade e o teu querer. Sabemos que o propósito é do Senhor e vai se cumprir, porque o Senhor é o dono, é soberano e está acima de todas as coisas. E nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Por isso nós declaramos a tua bênção, aquela que enriquece e que não acrescenta dores, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Enquanto isso, muita gente foi aí, eu fui colocando depois, né, vocês vão estar também, né, assistindo, muita gente orando, né, estendendo as mãos, e nós sabemos que o nosso Deus, ele ama, né, ele ama. Lucilene, essa pastora lá de Rondônia, falando que a vida de vocês é um testemunho, né? Glória a Deus, gente. E eu deixar aqui as redes sociais, por quê? Esse é o início de muitas coisas que Deus está nos dando, para que a gente possa caminhar, né, junto com eles, né, ministrando, sustentando-os, né, e proclamando aquilo que é necessário, sustentando-os em oração, recursos também, né, nós temos tantas possibilidades aqui.
E nós temos tanta liberdade aqui no nosso país. Então, assim, é uma oportunidade que Deus está nos dando, né, de poder enxergar diferente. É aquela dança da cadeira, né? Sai da sua posição e assenta na posição que está o outro, né? E eu quero ministrar mesmo na vida de vocês, né? Porque a palavra do Senhor fala que eu falo que o amor do Senhor é tão grande que ele era o único e se tornou o primeiro de muitos, né? E que nós venhamos ser pais espirituais de vocês também, né? Pais espirituais de vocês em oração, né? Sustentando, porque Moisés tinha Arão e Ur e tinha Josué. Então é importante a gente perceber, né, as necessidades do outro, muitas vezes sem o outro falar, sem o outro pedir. Ele não me pediu para fazer nada. Eles não me pediram para fazer, né, nenhuma ministração, nenhuma live, não, né? O Senhor que trouxe mesmo ao nosso coração de estar fazendo. Então, eu creio que essa sensibilidade, né, a gente precisa ter, né, e daí a gente continuar promovendo. Então, nós abençoamos. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nós não vamos calar os nossos lábios, nós vamos profetizar, proclamar sobre a vida de vocês. Amém. A cura, o renovo do Senhor. Muito obrigada por esse tempo. Sejam renovados, fortalecidos. Que Deus troque as armaduras de todos vocês. Que o Senhor venha passar vassouras de fogo aí onde vocês estão, limpando os nossos ambientes, sim, e realmente nos dando mais e mais oportunidades de poder, sim, servir. Eu quero, né, deixo para vocês falarem, e eu quero terminar, eu e o Léo vamos sair aqui, que a gente vai colocar a fotinho das contas de vocês. Mas vocês ainda podem, né, falar aí, agradecer, fechando, né, esse nosso primeiro de muitos simpósios, Amém. Né, Amém. Com vocês, porque eu creio nisso, né, Deus Amém. Está nos dando essa oportunidade, né, de poder estar aí com vocês, e Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Amém. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade da gente estar junto. Muito obrigado pelo convite, o carinho, né, o companheirismo. E estamos muito felizes, aguardando vocês no Níger, né? Vamos programar tudo, abrir aeroporto, vamos ficar lá em casa, tá? Amém. Pode ficar tranquilo que não vamos dar comidas esquisitas, diferentes, tá? Vou ficar tranquila. E dentro das nossas possibilidades, a nossa família lá vai tratar vocês com muito carinho, muito respeito, muito amor. Então, vocês vão ser muito bem-vindos. Também agradecer, mandando um abraço para todos que participaram, todos que vão estar vendo depois esse nosso simpósio, que possa servir de edificação para a glória do Senhor, né? Para aqueles que têm um entusiasmo já, um chamado específico ou algo no coração na área de missões, na área de comece para fazer alguma coisa no seu próprio bairro, com seus vizinhos de prédio, enfim, busque a orientação do Senhor, o centro da vontade de Deus para a sua vida, porque Deus tem um propósito para cada um. Então, basta a gente querer buscá-lo de todo o coração para que a gente possa saber qual o propósito para a vida de cada um. E também as contas estão aí, o site está aí. Orem também pela Índia, que a gente hoje não falou da Índia, dos projetos da Índia. Num próximo a gente pode falar da Índia. Claro. E do que está acontecendo hoje no Brasil. O projeto Tive Fome, Me Deste de Comer, onde já foram mais de 600 cestas básicas doadas por pessoas de coração maravilhoso, de vários lugares. Essa campanha são pontos de ajuda em várias cidades, vários estados no Brasil, Estados Unidos, Japão e muitos outros lugares que também estão juntos. É essa aí, Tive Fome, Me Deste de Comer, né? Então, as pessoas podem entrar pelo site, participar.
quero doar o preço de um saco de arroz, 1 quilo de feijão, um sabonete, tudo é bem-vindo. Hoje eu estive subindo também a comunidade do Campo Limpo Paulista, aqui em São Paulo, uma região muito difícil também, né? E foi maravilhoso. Depois as pessoas podem ver pelo site o que tem acontecido. E aguardando, então, para poder estar ajudando pessoas do Brasil, enquanto a gente está por aqui, restabelecendo a saúde 100%, Amém. abrindo os aeroportos do Níger, a gente com a saúde zerada, voltando para o campo. Muito obrigado, a gente vai também despedir. Um beijo no coração de todos. Amém. Queria agradecer vocês, né, a oportunidade de escutarem e ouvirem um pouco mais sobre a nossa história, sobre a família, sobre o presente e o privilégio que Deus nos deu de servi-lo no Níger e também servi-lo aos necessitados. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado. E todos que assistiram, acompanharam, orem por nós e estamos juntos, né? Ninguém faz missões sozinhos. Uns estão orando, outros estão indo, outros estão enviando. É o corpo de Cristo em movimento. Obrigada. Amém. Amém. Manda um link Um para beijo no coração de vocês. Vou terminar com vocês aí na tela. Aqui, termina você cantando aí, ô Xan. Vamos, bora lá, termina cantando. Notadinho, você dá conta? Você já fez Tem muito que dar negócio aula aí. hoje. Pode abusar, não. Je chantais de tout mon cœur, et merveilleux papa Yahweh, il m'a protégé des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Deus abençoe, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre vocês, Amém. em nome de Jesus.